Pensa na alegria de um professor. Estou feliz sim, porque dá uma olhadinha aí, ó, dá uma olhadinha atrás de mim, da Universidade Estadual de Maringá, a nossa querida UEM, né? Então eu fiz uma análise dos últimos 5 anos dos vestibulares de verão UEM, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, em relação à parte da matemática. Até vou ficar aqui pro ladinho para mostrar, ó. Então, o que que eu fiz? Eu dividi essa análise em três partes, tá? Na primeira parte, coloquei uma relação de assuntos cobrados por questão, tá? Algumas questões cobram mais de um assunto. A segunda parte é uma tabela e gráfico dos assuntos mais cobrados. E a terceira parte é enunciado as questões com os assuntos, né, discriminados ali. A gente sabe que a UEM, né, não traz a grande maioria das questões, não só a matemática, mas sim outras áreas de conhecimento junto com a matemática. Então, não necessariamente consegue resolver uma questão sem saber sobre alguma outra área do conhecimento. Por exemplo, aqui no vestibular de verão 2019, eu coloquei, né, quais são as questões em que apareceu a tal da matemática linda. Questão 16, ó, só matemática, função exponencial. Já na questão 21 tem matemática e biologia. Aí eu coloquei o que se precisava saber em relação à matemática, né? Quando eu coloco aqui estatística, tratamento de informação, quando aparece lá tabelas ou gráfico, geralmente é tabela, né? Para você fazer uma análise dos dados que aparece lá. Matemática elementar, lembrando que eu não gosto do termo matemática básica, né? Então eu coloco matemática elementar. E aparece muita porcentagem, né? No vestibular da UE. Ok? Então, aqui tem a questão 23 também, matemática e biologia, muita matemática associada à biologia, né? Na questão 27, só matemática, a função quadrática, também tinha que ter conhecimento de geometria espacial. Então, às vezes aparece mais de um assunto numa mesma questão, ou mais de uma área de conhecimento. A questão 35, matemática e geografia, questão 36, matemática elementar novamente, e na 39, matemática e química. Tá? Então, eu fiz isso para todos os anos. Você dá uma olhadinha, para você analisar com calma e para você conseguir, né, direcionar aí os seus estudos, tá? Na segunda parte, uma tabela e depois um gráfico, né? Na tabela, coloquei ali os assuntos mais cobrados, por exemplo, assim, se você olhar nas colunas, eu tenho todos os anos, né, que eu analisei, 2019, 18, 17, 16 e 15, você consegue ter uma noção de quantos assuntos foram cobrados em cada um desses anos. E nas linhas, os assuntos cobrados. Então, veja que aparece ali mais funções, tá? E lembrando que funções eu coloco função afim, função quadrática, função modular, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, função polinomial, né? Não aparece muito esses últimos assim, mas só para você saber o que eu coloco como funções. Matemática elementar, desde aquela matemática mais básica mesmo, né? Transformação de unidade de medida, a parte de razão, proporção e muita porcentagem está aqui na matemática elementar. A geometria, né? Não aparece muito geometria plana, é mais geometria espacial e às vezes geometria analítica, mas também está relacionado aí nos assuntos. Na estatística eu coloquei ali aquela parte de interpretação, é mais a parte de análise e interpretação de gráficos e tabelas, mesmo mais tabelas, né? E aí uma questão ou outra ali que tem que ter um conhecimento mais assim específico da aprofundado de estatística. E aí eu separo, né? Por exemplo, análise combinatória e probabilidade, né? Não aparece muito, não tem vindo nos últimos anos, mas eu coloco separado para você poder associar esses assuntos aí. Nos últimos 2 anos apareceu sequências numéricas ali, né? Dá uma olhadinha depois, PA, PG, o que você precisa estudar bem. E aí os gráficos, né, com esses assuntos mais cobrados, porque às vezes com o gráfico você enxerga mais, né? Veja funções que aparecem mais, depois matemática elementar, a parte de geometria e a estatística vem logo em seguida. Beleza? E a terceira e última parte, eu peguei as questões, né? Do jeito que vocês têm lá de acesso à prova e coloquei qual é o assunto relacionado a essa questão. Essa questão 16, função exponencial, essa questão 21 ali, ó, que está associado com a biologia também, o que você tinha que saber em relação à matemática. Então, ó, estatística, tratamento de informação, tabela. Então, você tem que fazer análise dessa tabela, ok? E a parte da matemática elementar, proporção e porcentagem, muita porcentagem no Enem. Eu fiz isso para todas as questões, beleza? Um segundo arquivo que vai ser disponibilizado, tá? Esses dois arquivos vai estar aqui na descrição do seu vídeo, um link para você poder baixar os arquivos. Um segundo arquivo desse é um arquivo só com as questões aí que aparece a tal da matemática, sem o gabarito. Tá vendo? As questões que aparecem só a matemática, sem o gabarito. Aí eu coloquei o gabarito lá no final. Lá no final. Lá no final aparece o gabarito. A UEM é uma prova com questões, né, que a gente tem que trabalhar com somatório, né? Então aqui tem a questão,
a resposta, né? E quais são os itens que você tinha que, né, marcar para fazer esse somatório. E aí tem o ano por ano, né, essas questões aí para você também. Entendeu por que eu estava feliz? Entendeu por que estava feliz? É isso aí, ó. Ó, olha que alegria. Então, disponibilizado para você o link, tá? Os dois links aqui abaixo na descrição desse vídeo. E use e abuse, né? Se por acaso encontrar algum problema, me avise. Se tiver alguma sugestão de melhoria também. E se você precisar de alguma análise de algum outro vestibular, à medida que eu vou tendo um tempinho, eu vou fazendo também. E vou disponibilizando aqui no canal. Beleza? Alegria, né? Que alegria. Tchau.